Sejam muito bem-vindos, meus caros, e quantos de vocês achavam que os debates de André Ventura tinham terminado na altura das legislativas? Saibam que não terminaram. Eu pessoalmente achava que só iria ver André Ventura novamente num debate, provavelmente numas novas legislativas, mas não. Neste momento vemos André Ventura a debater com um jornalista e, se me perdoam, a dar-lhe uma tareia à moda antiga. Vamos ouvir esta intervenção de André Ventura com um jornalista particularmente incomodado com as posições de André Ventura, visivelmente incomodado com as posições de André Ventura, e portanto vamos ouvir, que eu acho que é muito bom. Mais uma vez temos que demonstrar que os jornalistas em Portugal estão-se pouco borrifando para o verdadeiro jornalismo, para expor a verdade como ela é, estão mais preocupados em expor a verdade que eles mais gostam. Vamos ouvir. É potencialmente inconstitucional ou é definitivamente inconstitucional por violar os princípios da igualdade e da proporcionalidade. Mas o que é, desculpe, o que é que viola o princípio da igualdade e da constitucionalidade? Não percebi. O facto de o Chega defender que os imigrantes só devem receber apoios sociais ou subsídios da Segurança Social depois de 5 anos. Não viola. Isso é que os constitucionalistas estão muito desatentos à realidade europeia e portuguesa. A realidade portuguesa não é alemã. Vitor, nós temos uma lei que é muito clara sobre isso. Aliás, eu posso lhe mandar já de seguida. A própria lei deixa abertura para isso. A nossa própria lei deixa abertura para nos apoios sociais haver diferenças. Não faz sentido que portugueses e imigrantes tenham o mesmo regime de apoios sociais. Por uma razão simples, porque eles contribuíram toda a vida para o sistema social. Portugueses e imigrantes não são iguais. Não é a mesma coisa. Ser português ou ser imigrante neste país não é a mesma coisa, desculpe lá. Nós somos portugueses, somos parte desta nação, criámos-nos nesta nação por alguma razão, muitas constituições, cartas legais, distinguem até no acesso a cargos públicos entre nacionais e não nacionais. O mesmo no acesso aos cargos, aos apoios sociais. Não faz sentido que alguém chegue a Portugal e ao fim de 6 meses esteja a receber subsídios. Tenha contribuído ou não faz sentido. É um chamariz à imigração, como disse o Ministro Alemão do Trabalho, é um chamariz à imigração de subsídios. E, portanto, se a Alemanha faz, que é um país rico, quem somos nós para andar aí a dizer venha toda a gente... que nós temos um problema de igualdade. Nós não temos nenhum problema de igualdade. Nós temos um problema de bom senso. Meus caros, esta foi a primeira parte do debate. Já vai acontecer mais um bocadinho, como vocês sabem, mas isto é muito interessante. E, aliás, eu não fazia ideia desta expressão do Ministro do Trabalho alemão, mas é curioso porque, quer dizer, compreenda-se que se um imigrante que venha de fora, totalmente distante deste bloco europeu, e tenha de escolher um país... Obviamente que vai escolher o país, pelo menos aqueles que possam não vir com tão boas intenções, que vai escolher aquele país que lhes dá mais benefícios por menos esforço. E isso é demasiado óbvio, desculpa, isso é da natureza humana. Meus caros, obviamente que vão haver exceções na imigração e que vão haver pessoas que querem vir para cá para se estabelecer, ter a sua família, mas nós vemos muitas das pessoas que estão, por exemplo, alojadas na zona do Martim Moniz e etc, e que já vêm por aí acima, segundo se sabe, só se vêem homens. Meus caros, uma pessoa, eu falo por mim, quer dizer, se eu me quiser estabelecer num outro país, e obviamente que eu sou uma pessoa preocupada com a minha família, eu levaria a minha família. Pelo menos as mães dos imigrantes, não estou a dizer que tenham que ter companheiras, mas as mães dos imigrantes, os filhos, o que for, só se vêem homens feitos. Portanto, meus caros, se isto são pessoas que se querem vir estabelecer, onde é que estão as famílias destas pessoas? Estes imigrantes vieram todos sozinhos? É a pergunta que eu faço. Portanto, meus caros, há um problema sim, não se fala só da questão dos subsídios, e por mim a questão do RSI é para terminar. Olhem, da minha parte, por exemplo, porque isso é uma questão de rendimentos para imigrantes que nada contribuíram para o país, eu da minha parte preferia alocar esses recursos para portugueses e para a possibilidade de receber refugiados. Refugiados são pessoas que fogem da guerra e que precisam de asilo durante um determinado tempo. E, portanto, nesse aspecto, eu acho sim que essas pessoas devem ser recebidas de uma forma diferente. Ainda que nos meios de comunicação tradicionais, refugiados e imigrantes sejam tratados da mesma forma, não são a mesma coisa. As pessoas que fogem da zona do Indostão não fogem de guerra nenhuma. Portanto, não são refugiados, não têm esse estatuto, não o devem ter. Em Portugal, vamos à zona do Martim Moniz, só vemos homens feitos. Porquê? É a pergunta que eu vos faço. Isso deve levantar questões na cabeça das pessoas, a meu ver. Porque se viessem para se estabelecer, iriam trazer a família. Da minha parte, eu acho que não há dificuldade nenhuma em perceber isso. E a outra questão é, são pessoas distantes culturalmente. Estão-se a guetizar. Obviamente, mais uma vez digo, há exceções de pessoas que querem procurar trabalho, que se querem estabelecer, que querem ficar em condições de vida ditas normais. Mas há muitas pessoas que não, que estão guetizadas na zona do Martim Moniz e noutras zonas,
e perpetuam comportamentos naquela zona, criam um mundo à parte dentro da sociedade portuguesa. Essas pessoas não têm o direito de ocupar território, tendo em conta que têm outra matriz civilizacional. Não quer dizer que não tenham direito a ela, mas na Europa cumpre-se a regra dos europeus. É tão simples como isso. Têm direito à cultura que têm, obviamente. Isso para mim não está em causa. Mas tenham a cultura que têm no país de origem, não é na Europa. Na Europa cumpre-se a regra dos europeus. Não querem cumprir as regras. Viola os vossos princípios. Vai contra os vossos princípios religiosos, os vossos valores religiosos. Muito bem. A porta da rua é serventia da casa, como se costuma dizer. Vamos ouvir o resto. Deixa-me só terminar. E o bom senso diz isto. Quem chega a este país tem que vir por regras e tem que cumprir regras. Para receber apoios do Estado e apoios que são pagos com os nossos impostos, tem que estar o tempo suficiente para contribuir para esse sistema social. O André Ventura tem sugerido, ainda agora na sua intervenção, sugeriu que os imigrantes pesam na segurança social. Os imigrantes deram o ano passado 1,5 eu não sugeri nada disso. milhões. Disse, mas eu não sugeri. Podemos ouvir, disse claramente, podemos ouvir a sua declaração outra vez, que os imigrantes pesam na segurança social os contributos que os nossos pais e avós fizeram durante anos. A verdade é que eles, o ano passado, contribuíram com 1,8 mil milhões para as pensões dos nossos pais e avós. Sim, estou certo. Meus caros, antes de ouvir, e desculpem interromper novamente, mas antes de ouvirmos a resposta de André Ventura, eu vou mostrar-vos uma tabela que vos vai estar a aparecer no ecrã neste momento. Esta tabela, feita pelo governo de António Costa, portanto eu quero acreditar que há alguém que está distante de qualquer dúvida do ponto de vista do racismo e da xenofobia. Nesse aspecto, nós percebemos que as contribuições dos imigrantes não são todas iguais. E, portanto, a adaptação cultural é das coisas mais importantes para qualquer pessoa. Há pessoas que, obviamente, vêm de outras zonas que não têm a cultura europeia, e eu não estou a dizer que a cultura europeia é a melhor do mundo e que nós somos livres de pecados, não é nada disso. Mas tem que haver homogeneidade dentro da União Europeia, tem que haver coesão social dentro da União Europeia. Dentro da União Europeia e dentro da Europa, propriamente dita. E, portanto, nós percebemos, através desta tabela que vocês novamente vão estar a ver no ecrã, nós percebemos de forma imediata, percebemos de forma clara que as pessoas que são extra-Europa não contribuem da mesma forma ou não dão o tal lucro que este jornalista tanto fala, da mesma forma que os europeus dão. Os europeus, quando vêm para Portugal, e agora vocês dirão, bom, mas porquê que um europeu viria para Portugal, tendo em conta que dentro da União Europeia há países muito mais ricos e muito mais prósperos e podem ganhar muito mais? É um argumento legítimo. Mas isto serve apenas para ilustrar, obviamente que não vão haver tantos europeus interessados em vir para Portugal, tendo em conta que não somos o país com tanta capacidade de pagar salários como se paga nos países nórdicos, por exemplo, isso é óbvio, e portanto as pessoas qualificadas procuram sítios onde são valorizadas, que não é o caso de Portugal. Se temos este tipo de contributos e percebemos que na União Europeia há imigrantes que até querem vir para Portugal, porque ainda nestas condições há alguns imigrantes que vêm para cá da União Europeia, contribuem de uma forma muito positiva para a segurança social, essa minoria, que não devem ser muitos, como eu vos digo, nos países nórdicos recebem melhores salários, essa minoria consegue dar lucro de tal forma que sobrepõe por cada imigrante da União Europeia, segundo estes números, que mais uma vez vão estar a ver essa tabela, segundo estes números, cada imigrante da União Europeia paga o prejuízo de 2 ou 3 extra-União Europeia. E basta ver esta tabela, mais uma vez vos digo, saiu na altura do governo de António Costa. Portanto, eu não quero acreditar que algum de vocês ache que o António Costa era racista, aliás, tendo em conta o seu discurso político e o seu legado político no Partido Socialista. E, portanto, eu acho que a tabela foi mesmo feita pelo António Costa, portanto, é curioso. Portanto, meus caros, há obviamente o problema da adaptação cultural e há muitos imigrantes extra-União Europeia que não se querem adaptar. Portanto, temos que acolher as pessoas que se querem adaptar e que se querem estabelecer. Eu não digo receber só imigrantes da União Europeia. Não teremos tantos interessados da União Europeia para virem para Portugal, obviamente. Mas por cotas. A nossa economia tem necessidades e filtrar os imigrantes para essas necessidades. É tão simples como isso. E, portanto, querem aceitar o trabalho que o país precisa no momento? Aceitam. Não querem? Porta da rua é serventia da casa. São cotas da imigração, isto já foi unânime entre a esquerda e a direita, não foi posto em causa até há bem pouco tempo, começou a agenda globalista, passou-se toda a gente da cabeça. Meus caros, é puro bom senso, não tem nada a ver com questões ideológicas. Vamos ouvir o resto e peço desculpa pela interrupção tão longa. Os portugueses que foram para a Alemanha contribuíram com muito mais e os franceses também, só ao fim de uns anos é que receberam subsídios e apoios, não é? Portanto, alguns até mais do que 5 anos. Portanto, desculpa, já lhe dei o exemplo da Alemanha. Quantos portugueses têm na Alemanha a trabalhar? Têm que cumprir regras. E se os alemães, que são um Estado rico, o fazem, porque é que nós não o fazemos? A Suíça. Vai haver a lei suíça. O problema é que às vezes nós fechamos-nos aqui no politicamente porreiro, que é, venham todos que a gente paga. Não é assim.
Mas temos que cumprir regras. A questão não é se eles contribuem para a Segurança Social ou não. Era o que faltava não contribuir. Eu também contribuo, você também, todos os que aqui trabalham contribuem. A questão é que só faz sentido que essa Segurança Social pague a pessoas que vêm de fora ao fim de um tempo. Porque essas pessoas não vêm nem são parte integrante do sistema de pensões ou do sistema de Segurança Social. Eles são uma parte alheia do sistema de Segurança Social. Porque eles chegam pontualmente no tempo e contribuem. Não como aqueles que toda a vida cá estão, e os seus pais, e os seus avós, a contribuir para ele. Ponto 1. Ponto 2, mas igualmente importante, é o haver contributo para a Segurança Social não muda que haja pressão na habitação e na saúde. E, portanto, quando nós recebemos muita gente no nosso país que pressiona a habitação, pressiona a saúde, e nós temos imensas cidades onde a habitação está sob enorme pressão, como é o caso de Braga, como é o caso do Funchal, como é o caso de Lisboa, tem que haver um regime que diga a estas pessoas, podem vir, têm que ter regras, mas há um contraponto. O contraponto é, têm que estar cá uns anos a contribuir até receberem. Meus caros, quero falar-vos de 3 pontos antes de terminar o vídeo, porque o vídeo provavelmente já vai longo, e é como eu vos digo, eu falo imenso, e portanto, o vídeo este era maior para vos mostrar, e portanto queria falar de 3 pontos. O primeiro ponto que eu queria falar tem mesmo a ver com isto, os contributos para a Segurança Social. Já vos mostrei que efetivamente não são todos os imigrantes que contribuem da mesma forma para o país e que existem questões de adaptação cultural claras que influenciam do ponto de vista das contribuições e do lucro para a Segurança Social, porque a questão não é só contribuir, é o que gastam. E portanto, juntarmos todos os imigrantes dentro do mesmo saco e dizermos que todos contribuem da mesma forma, independentemente do país de onde vem, é falso. Pronto. Essa é a primeira. Já vos mostrei a tabela, mais uma vez vos digo, governo de António Costa, a fonte está no fim da imagem, podem ir ver, não creio que António Costa seja racista ou xenófobo e seja alvo de qualquer dúvida. Segundo, é muito importante esta questão da pressão, porque esta questão da esquerda, de falar dos contributos para a Segurança Social e esquecer-se da pressão que isso faz, é a questão da lei da procura e da oferta, meus caros. Nós temos uma determinada oferta que mantém os preços democráticos, vamos dizer assim esta palavra, acessíveis para a procura que há no país. Se vem procura extra Portugal para o país, procurar casas de forma intensa e a chegarem aos 200 e aos 300 mil por ano, compreendam que essas pessoas não querem viver na rua e vão procurar casas. O que é que acontece? E isto é uma lei económica. Para maior procura, não significa obrigatoriamente maior oferta. Portanto, se mantivermos a oferta e aumentarmos a procura, a oferta sobe de preço. Quem é que é prejudicado por isso? Os portugueses e os imigrantes. Portanto, são os dois. Estes 2 grupos de pessoas são afetados por isso. E, portanto, as pessoas têm que ter esse tipo de noção. É muito importante. E depois, para terminar, nota-se claramente que, mais 2 pontos, nota-se claramente que à esquerda há uma espécie de desumanização ridícula dos imigrantes. Ora, porquê é que eu digo isto? Porque a esquerda quer que o país bata palmas aos imigrantes por contribuírem para a Segurança Social. Meus caros, não estão a fazer mais do que a sua obrigação. Como assim É suposto aplaudirmos os imigrantes por contribuírem para a Segurança Social? Mas era suposto virem para aqui fazer o quê? Eu não consigo compreender. Quer dizer, nós trabalhamos todos. Eu trabalho, o André Ventura trabalha, o jornalista trabalha, descontamos todos. Quem ganha mais, desconta muito mais. E, portanto, deixa muito mais dinheiro na Segurança Social do que qualquer imigrante. Nós, se tivermos um português qualificado, um português ou um alemão ou uma nacionalidade qualquer, qualificada a receber um determinado salário mais alto associado às suas qualificações, paga 3 ou 4 imigrantes a receber o salário mínimo. E se são contas, não é preciso grande ciência. Como sabem, Portugal castiga quem mais produz. E, portanto, nós agora queremos que os imigrantes que vêm para cá receber o salário a que têm direito, e pronto, obviamente que alguns deles recebem abaixo das condições que são dignas de um determinado trabalho, e portanto há condições que não são dignas, e obviamente que não sou favorável a isso. Qualquer pessoa que faça o seu trabalho deve receber um salário justo e ter todas as condições que advêm desse trabalho, e portanto para mim isso é lógico. Mas vêm para cá trabalhar, fazem, portanto, recebem o salário mínimo, descontam sobre esse salário e a esquerda acha que devemos bater palmas. Portanto, eu acho mesmo que há uma espécie de estupidificação dos estrangeiros que vêm para Portugal, porque os portugueses são obrigados a descontar, mas os imigrantes merecem aplausos porque vêm descontar. Meus caros, não estão a fazer mais do que a vossa obrigação. Perdoem-me, se eu for para a França, eu também vou descontar. Meus caros, isso é um dado adquirido, é uma obrigação, não é suposto haverem palmas, haver aplausos por causa dos descontos. E depois, para terminar o vídeo, porque ele já vai muito longo e eu não gosto de deixar os vídeos tão longos, o jornalista basicamente a fazer de advogado do diabo. Basicamente. Portanto, um homem que claramente deve ter tendências à esquerda, até porque quando disse que tinha falado com juristas de direita,
Quase que o disse com algum nojo, não sei porquê, mas nota-se claramente da sua tendência ideológica e não se deveria notar. Isso não é jornalismo. E, portanto, quem deu a carta de jornalista ao senhor que está a fazer as perguntas ou que está a debater com André Ventura deveria revogá-la de imediato, porque o senhor não é um jornalista, deve ser um comentador político. Bom, os jornalistas até se podem transformar em comentadores políticos, mas então, aliás, o Sebastião Bugalho, segundo sei, por exemplo, é um exemplo que eu tenho, tem a formação de jornalista e era comentador político. Portanto, se calhar é o caso deste senhor, deve ser o próximo Sebastião Bugalho, só que mais velho. Em vez de estar aqui a fazer perguntas, que vá para a televisão comentar política. E vamos chamar as coisas pelos nomes. Agora, não me venham a dizer que isto é jornalismo, por amor de Deus. Mas bom, meus caros, da minha parte é isto. Peço desculpa pelo vídeo grande, mas o que eu vos vim a mostrar também era um vídeo mais longo do que o habitual e, portanto, da minha parte é isso. Vão ter um vídeo no segundo canal, aliás, no primeiro canal, que é o que estão a ver, vão sair 2 vídeos, que ainda vou ter aqui uma intervenção do Bruno Nunes com a Ana Gomes, que foi uma coisa deliciosa e, portanto, acho que é digna de ser vista. E no segundo canal vão ter, no dia de hoje, a nova proposta dos democratas da Suécia. Eu acho que se chama mesmo Partido Democrata da Suécia, uma coisa assim. Que fizeram uma proposta associada a um pacto de deportações. Que eu acho que, dado o que se está a passar em Portugal e dadas as propostas do Partido Social Democrata em Portugal, poderiam aprender alguma coisa com os suecos. Com estes suecos, especificamente, sobre esse assunto. Mas bom, meus caros, da minha parte é isto. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, entretanto, se ainda não deixaram. Têm as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.